boa noite. Como você se sente? Todas as pessoas expressam emoção. Algumas demonstram seus sentimentos abertamente, ao passo que outras os escondem. Algumas são sensíveis ao extremo, ao passo que outras não sabem o que sentem. Em geral, as pessoas expressam a mesma emoção de formas diferentes. Algumas expressam sentimentos de solidão, afastando-se com tristeza, ao passo que outras expressam os mesmos sentimentos por meio de conversas intermináveis. O ingrediente principal da aproximação nos relacionamentos é expressar a emoção de modo franco e construtivo. O primeiro passo é criar um vocabulário emocional. Significa dar nomes às diferentes emoções que apreciamos ou toleramos. Porque é importante identificar as emoções. Um dos motivos é que a maioria delas define para nós os principais problemas emocionais. Por exemplo, é muito comum a pessoa identificar a raiva como emoção, mas na realidade, essa raiva pode ser a soma de sentimentos de desvalorização, rejeição e má interpretação. Sentir-se desvalorizado significa que necessitamos de apreciação. Sentir-se rejeitado significa que necessitamos de aceitação. E sentir-se mal interpretado significa que necessitamos de compreensão. Eu fiz uma leitura do texto devocional que eu fiz hoje. Logo hoje pela manhã, eu me deparo com esse texto que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai tratar aqui. Primeiro, sejam bem-vindos a essa nossa live Juntos pela Vida. Estou tentando acenar aqui, não estou conseguindo. Eu estou muito feliz por, de alguma forma, Deus ter colocado esse propósito no meu coração, porque esse é um assunto realmente que mexe comigo, principalmente pelo motivo de eu já ter passado por situações semelhantes. Essa live, o propósito dela é a gente falar, a gente estar numa mesa, como se a gente estivesse numa mesa, juntos, falando sobre um assunto que ainda, infelizmente, é um tabu. Sobre assuntos que ainda, infelizmente, são tabus. O Setembro Amarelo, a ideia de ter um mês inteiro para falar sobre esse assunto e para promover conscientização, ele surgiu por causa do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por causa desse dia, esse mês acontece. Então, ao longo do mês inteiro, a gente tem essa promoção de debates, promoção de falas, para que esses assuntos, esse tipo de assunto, deixe de ser tabu. E eu queria começar essa live compartilhando com vocês a minha experiência com esse assunto, a minha experiência pessoal. A primeira vez que esse turbilhão de sentimentos, às vezes não compreendidos, chegou na minha vida foi na minha adolescência. Eu lembro, e outro dia eu estava conversando com uma tia minha, perguntando para ela se ela lembrava das vezes que eu passava muitas horas e muitos dias deitado na minha cama. E olha que na minha casa era complicado, eu não tinha um quarto meu, eu dormia na sala. E eu passava não dias seguidos ali deitado direto, sem levantar, sem tomar banho, não isso, mas eu levantava para tomar banho, eu levantava para comer, ou para ir para a escola, ou para fazer o que tinha que fazer, e depois para onde eu voltava? Para minha cama. Eu deitava na sala, em cima da minha cama, virado para a parede, por dias a fio. Hoje, vendo de fora aqueles dias, aqueles momentos ali da minha pré-adolescência e adolescência, eu lembro do rosto da minha mãe sem saber o que fazer, né? Minha mãe era
não tinha conhecimento. Se a gente falasse naquela época de psicólogo ou de psiquiatra, logo eu ia estar dando um atestado, e ela também, de que eu era maluco, de que o filho dela era maluco, como ainda se pensa muito hoje em dia. E eu lembro do rosto da minha mãe, assim, tentando conter um desespero, assim, de não saber o que fazer para me fazer sair dali daquela cama. E eu menos, eu não sabia nem o que responder. E olhando para aqueles dias agora de fora, como vendo uma cena, né? Eu lembro que os dias iam se passando, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. No 5º dia a coisa ia melhorando por si só. E eu não entendia porquê, eu não sabia explicar. E eu começava a falar novamente com a minha mãe, tentar dialogar. E ela ia respondendo, correspondendo. Ela nunca brigou comigo, nunca. No início, sim, ela falava: deixa de bobeira, garoto, levanta dessa cama. E nem eu sabia dizer porque que eu só queria ficar ali. Eu lembro que existiam gatilhos, né? Uma falta, uma necessidade, um desejo de ter mais do que eu tinha. Aquilo ali, muitas vezes, funcionou como um gatilho para mim, de me levar para um abismo de tristeza e me fazer ficar prostrado. E outro dia, eu perguntei para uma tia minha: você lembra das vezes que eu ficava ali, que eu ficava na cama, o tempo todo na cama? E ela falou para mim: lembro, Leandro, era desesperador. Ela vinha na janela, falava comigo, pessoas vinham na janela falar comigo, e eu ali deitado respondia, ria até, e depois, quando a pessoa saía, eu virava para a parede de novo, ficava ali deitado. E essa foi a primeira experiência que eu tive com a depressão. E por algumas vezes passou assim pela minha cabeça que talvez a forma mais fácil de acabar com aquilo seria morrer. E é exatamente isso que se passa, imagino eu, na cabeça de um suicida. Acabar com aquele problema. Eu estava levando o problema para minha mãe, eu via no rosto dela que ela não sabia como resolver. Eu tinha um problema que eu não sabia nem de onde vinha, nem o que era. E todo mundo me via daquele jeito, e eu pensava: bom, se eu morresse, ia ser mais fácil, porque as pessoas iam parar de me olhar assim, elas não iam sofrer por mim. E eu, consequentemente, também ia parar de sofrer, e tudo ia se resolver, e a vida de todo mundo ia se estabilizar. Eu lembro que eu pensava isso, mas nunca, em nenhum momento, articulei alguma coisa. Pensei: vou comprar um veneno, ou vou fazer de tal forma. Nunca articulei, eu só pensava que a morte poderia ser realmente uma solução para aquela situação. A segunda vez que eu tive um baque desse mais forte, ao longo da vida, de vez em quando, vem uma baixa de energia, uma baixa de vontade, de realização, enfim. Mas essa foi a primeira vez muito forte que eu senti na adolescência. A segunda vez foi... O gatilho foi o trabalho, assim. Eu estava trabalhando num lugar onde eu não gostava mais, não me atendia mais às expectativas, estava muito triste. Aquilo ali foi me levando para um lugar muito escuro, e era um choro, era uma convulsão de choro, sempre sozinho, sempre escondido, mas eu sabia por que eu estava daquele jeito. Era por causa do trabalho, mas eu não sabia o que fazer. Então eu fui atrás de ajuda, conversei com uma pessoa muito especial para mim, e ela me deu uns toques, me auxiliou. Eu conseguia respirar e seguir em frente, até que veio o dia da virada e tudo deu certo. Eu consegui voltar para minha carreira profissional, para aquilo que eu tinha estudado para fazer, e eu vi tudo novo na minha frente. Então eu saí daquele poço que parecia sem fundo, aquele poço escuro. E a terceira e última vez que esse baque veio mais forte foi agora, em 2019. A gente já morando aqui em Maricá, né, num lugar que a gente desejou estar, tudo bem, eu não consegui enxergar o gatilho, mas eu estava de novo naquele poço, eu estava de novo com vontade de chorar o tempo todo, e não sabia por quê. Eu olhava para os meus filhos e só enxergava alegria neles. Eu encontrava na minha esposa, só encontrava alegria, só encontrava amor, disposição. Tava tudo igual.
tava tudo igual. E eu não conseguia entender o porquê eu tava daquele jeito. A minha vida espiritual estava tranquila, estava começando a andar novamente com a ajuda da minha amiga, que daqui a pouco vai entrar aqui para falar também um pouquinho, da apóstola Larissa. Então, a minha vida com Deus, espiritual, aquilo que o chamado, né, tava começando a acontecer de novo. Então, eu não conseguia, e eu sou uma pessoa que me observa muito. Eu tenho muita atenção para aquilo que está passando dentro de mim. Justamente por conta dessas duas ondas, desses dois poços que eu enfrentei ao longo da minha vida. Então, qualquer coisa eu fico com muita atenção. Qualquer coisa se eu já me vejo com a energia em baixa, eu procuro saber o porquê, se teve algum gatilho e qual foi o gatilho para aquilo que está acontecendo. E dessa vez, em 2019, eu não consegui descobrir o porquê. Então, eu conversei com algumas pessoas e decidi, e algumas pessoas com um processo positivo, com um psiquiatra, e eu falei, então eu vou procurar um psiquiatra, eu quero tomar um remédio, porque eu não consigo ver motivo para isso. Então eu acredito que o remédio vai me acender, me reacender, enfim. Vou eu procurar o psiquiatra. No fim dessa live eu vou dar o nome de todos os bois vão ser nomeados. E eu chegando lá, a primeira coisa que eu falei pra ele, eu preciso de um remédio, porque eu não tô bem. E ele fez toda a anamnese, me conheceu. Foi a primeira vez que eu fui nele. Não foi uma pessoa indicada, mas com certeza foi uma pessoa que Deus colocou no meu caminho. E ele fez uma anamnese, e a cada 5 minutos de consulta eu falava, eu quero um remédio. Eu quero tomar um remédio que eu quero. E eu já achava que eu ia sair dali com uma receita, ia passar numa farmácia, e naquele dia tudo ia melhorar. E ele conversando comigo com aquela cara desconfiado. E ele falou assim, Leandro, eu sei que você está me pedindo um remédio, mas antes eu vou te passar exames laboratoriais. Eu já respirei, já joguei, já sentei. Falei, não acredito. Vou sair daqui sem o meu remédio. Eu vou te pedir exames laboratoriais e eu quero que você faça 10 sessões de psicanálise antes. Procure uma psicóloga, um psicólogo, e faça 10 sessões e volte aqui. Eu, ai meu Deus, não acredito. Aí ele perguntou se eu estava decepcionado. Eu falei, tô. Eu queria sair daqui com o remédio que eu quero melhorar, porque eu não consigo achar aqui um motivo para isso que está se passando dentro de mim. Enfim, obedeci. Já desci do consultório, já fui fazer os exames na mesma hora, porque ele queria avaliar se era alguma descompensação hormonal, enfim. Ele queria encontrar uma motivação física, né, no meu corpo para aquilo que está acontecendo, por causa de virada de idade, enfim. Algum motivo físico para aquilo que está acontecendo ele queria encontrar. Encontrei a psicóloga, também vou dar o nome dela depois, fui fazer sem nenhuma vontade as 10 sessões que ele pediu, voltei nele. E aí, Leandro, como é que você tá? Eu quero remédio. A primeira coisa que eu falei, eu quero remédio. Aí ele, vamos ver os exames. Olhou os exames, estava tudo bem. Ele conseguiu lá, conversando com a psicóloga, descobrir qual é o gatilho, o que foi, o que está acontecendo. Não consegui descobrir nada. Aliás, estou indo contra a minha vontade, sem vontade de falar, e ela não tem muita vontade de falar também, só quer me ouvir. Não deu certo, quero remédio. E aí, depois de mais uma consulta, ele me receitou um remédio muito apropriado, porque ele me disse que diagnosticou com uma depressão leve, de acordo com tudo que ele avaliou, e ele me passou um remédio muito legal, muito tranquilo, não chegou a ser tarja preta, era tarja vermelha, controlado, mas tarja vermelha, me mandou tomar meio comprimido, e quando eu tomei aquele meio comprimido, parecia que eu tinha ido no céu e voltado. Tudo voltou ao normal. E fiquei bem de novo, e avisei a ele, uma semana depois ele pediu que avisasse, não tive nenhum tipo de reação, ele me avisou sobre as possíveis reações. Enfim, depois de alguns meses, deixa eu tentar resumir aqui essa minha experiência. Depois de alguns meses, eu já me sentia há muito tempo bem, voltando às consultas com ele, sempre, e continuando com a terapia.
Não, na verdade a pandemia entrou, então eu parei com a terapia. Aqui em casa eu me sinto um pouco desconfortável de fazer terapia online, então eu preferi parar com a terapia, porque eu estava bem por causa do remédio. Então falei para ele, parei com a terapia, não quero fazer online. A consulta com ele era online. Mas como aqui em casa todo mundo sabia o que eu estava passando e que eu estava indo ao psiquiatra, então não tem problema nenhum de conversar com o médico aqui em casa, com o psiquiatra. E falei com ele. Depois de alguns meses eu comecei a ver uma reação diferente no meu corpo. Avisei a ele e disse a ele que, como eu estava muito bem há muito tempo, eu gostaria de fazer o desmame, né? Tirar o remédio, parar de tomar. Aí ele, ok, pode parar. Aí ele me disse como, agora eu não lembro como foi a retirada do remédio. E depois de um tempo eu fiquei sem o remédio, continuei bem. A reação que eu estava sentindo no meu corpo também parou. Avisei a ele. Depois de 1 ou 2 meses a gente parou de se encontrar, ele me deu alta. Então eu tive vontade de compartilhar esse meu testemunho aqui, essa minha experiência, porque a gente ouve muita besteira. A gente ouve que principalmente crente em depressão porque não tem fé, porque está em pecado. É um absurdo atrás do outro. Fora as outras frases que a gente ouve ao longo da vida, que eu separei aqui. A empresa onde eu trabalho mandou hoje um e-book muito lindo que também falava sobre isso. Então eu quero compartilhar as frases absurdas que a gente vai ouvindo ao longo da vida. Falar sobre suicídio abertamente pode encorajá-lo. Olha que absurdo. Falar sobre o suicídio pode encorajar uma pessoa a se suicidar. Isso é uma grande mentira para que a gente não fale, para que isso continue sendo um sofisma, sendo um tabu, que as pessoas não tenham coragem de falar. Uma coisa que eu não falei, ao longo desse período em 2019, também passou pela minha cabeça que morrer de repente seria mais apropriado. Em 2019. Passou pela minha cabeça. Eu ficava pensando em todas as possibilidades e ficava pensando, bom, eu tô quase um morto-vivo aqui, deitado do lado da minha esposa. De repente, se ela ficar só, ela consegue ter a vida dela com mais energia. Meus filhos também não merecem ter um pai assim, desse jeito. E o meu sofrimento passa, que eu nem sei porque eu tô sofrendo. Então também passou pela minha cabeça que a morte seria uma solução. Mas, novamente, não cheguei a engendrar nada, não cheguei a comprar nada, não cheguei a imaginar como, mas que passava pela minha cabeça, passava. Outra frase absurda que a gente ouve é: suicídio é coisa de quem tem mente fraca. Mente fraca é uma coisa que eu já ouvi muito lá atrás. Meu avô falava muito isso. E é um absurdo, porque ninguém tem mente fraca. As pessoas passam por momentos difíceis. Então, todo mundo, em algum momento da vida, passa por momentos difíceis. E uma pessoa pode conseguir lidar melhor com esse momento difícil que outra. A pessoa que quer se matar, na verdade, quer chamar atenção. Isso eu ouvi muito. Tá querendo chamar atenção para si. Suicídio é uma decisão pessoal, pois cada um tem o seu direito, o seu livre-arbítrio. Cara, quem tá pensando em suicídio tá com a mente... Ela está sem o seu raciocínio normal, ela não consegue pensar com naturalidade. Quando que uma pessoa que pensa assim, de repente, se eu me matar, se eu morrer, a minha esposa e meus 2 filhos menores vão ficar melhor sem mim? Quando que isso é um raciocínio normal de alguém, gente? Ninguém está querendo chamar atenção, não. Crianças ou idosos não cometem suicídio. Mentira, porque as estatísticas mostram o contrário. A Larissa fez um estudo ao longo da semana. Não sei se ela vai falar sobre as estatísticas que ela viu, mas criança sofre bullying e a gente tem notícias de criança que se mata por bullying. Idoso é tratado como estorvo, como empecilho, como que está atrapalhando a família. E idosos também se matam por isso. A pessoa que supera uma crise suicida ou sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de perigo. É outra mentira.
Uma pessoa que passa, que supera até uma crise depressiva, suicida, ela precisa continuar sendo observada. Ela precisa continuar se observando, se autoanalisando. De preferência, continuar na terapia full time. E as pessoas que estão ao redor precisam ter um olhar mais empático. Não é ficar olhando a todo momento e ficar pensando: ih, pronto, já vai se matar. Já vai tentar se matar. Já vai ficar deprimidinho. Não é esse dedo apontado de julgamento que a gente espera das pessoas ao redor, não. É só uma disposição empática de falar assim: ó, meu ombro tá aqui. Ó, se quiser conversar, tô aqui. Ó, quer só um abraço? Toma meu abraço. É isso. Então a gente precisa colocar esse assunto na mesa, as nossas experiências, compartilhar, para que as pessoas possam se abrir e a gente parar de ver essas estatísticas crescerem. Eu vou chamar minha primeira convidada. Ela é filha de Deus, mulher, preta, esposa do Sérgio, mãe da Zara e da Raíssa, filha da Lúcia e do Gilberto, irmã do Flávio, do Fábio e do Leandro, apóstola da MAP, Missão Apostólica e Profética Enviar. Larissa, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Manda aí o pedido, a solicitação. Larissa Ambrosio. Vamos de Larissa Ambrosio. Aqui. Enquanto a Larissa entra, eu queria dizer também que hoje, o podcast que eu liberei hoje, que a gente liberou hoje, fala exatamente sobre isso. 2 personagens que vocês já conhecem, Pedro e Judas, e o título do podcast é Sentimentos Desaguam. Sentimentos desaguam. Agora, onde eles vão desaguar? Quem sabe a história de Pedro, quem sabe a história de Judas, viu onde que desagou os sentimentos que eles tiveram ali em um determinado momento. Então, o podcast que foi liberado hoje fala sobre isso. Boa noite, Larissa. Você gostou da sua apresentação? Gostei, adorei. Faltou alguma coisa? Faltou não. Faltou nada. Faltou não? Foi excelente. Eu vou até passar. Olha, depois você passa esse texto para mim que eu vou usá-lo. Tá bom. Obrigado por você ter aceito o convite, tá? E eu queria saber de você o que você acha da gente separar esse mês de setembro, da gente não, né? De terem separado esse mês de setembro para a gente conversar sobre esse assunto. Você acha que é pertinente a gente conversar sobre esse assunto? Muito, 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 muito. E porque isso é uma realidade na nossa nação, né? O Brasil, ele ocupa o 2º lugar das 25 causas de incapacidade funcional. Ele ocupa o 2º lugar mundial. E a estimativa da OMS é que em 2030 a depressão seja a principal causa de incapacidade dentre todas as doenças. E isso é sério, nós temos que conversar sobre isso, nós temos que falar sobre isso, nós temos sim que buscar ajuda na medicina. E eu, como serva de Deus que sou, como bem apresentada que eu fui, né, filha de Deus, né, não é traição a Deus procurar a medicina. Não é desrespeito a Deus. A medicina é uma bênção. E eu louvo a Deus ter ouvido a tua história, como eu sabia, né? E você ter aberto a todos a tua história. Você é um servo de Deus, você é um filho de Deus. E precisou de uma intervenção da medicina. Né? E a gente tem que desassociar, desmistificar essa coisa, né?
eu sou servo de Deus, então eu não posso ter isso. Não, é uma doença. Depressão é uma doença. E nós temos que falar sobre isso. A palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, né? E não é vergonha ter aflição. Eu acho que nós temos verdadeiramente que falar. E eu pontuei algumas coisas aqui, né? Que de repente, quem está ouvindo vai se identificar. Alguns motivos que levam, né? Que pode levar uma pessoa a uma depressão. É uma dor insuportável. A falta de esperança, né? Você não tem esperança. A falta de conexões. E é legal essa falta de conexões, porque Jesus, quando ele chegou à porta de Naim, ele vinha com uma multidão, ele se depara com uma outra multidão, levando a morte, levando o menino morto, e ele tinha vida. Era só ele chegar, colocar a mão no menino morto e o menino levantava. Só que ele chegou até aquela mulher, a palavra do Senhor diz que ele teve compaixão, e compaixão no original é chorar junto. É disso que nós estamos precisando. Mais do que evidenciar os nossos talentos e dons, a gente precisa chorar com os que choram. E Jesus fez isso antes mesmo dele curar, dele ressuscitar o menino. Então, hoje, né, é um tempo propício para isso, da gente estar chorando com os que choram. E assim, eu vi você falando, né, sobre a sua história, e o suicídio, ele nunca é justificável, Leandro, né? Tirar a própria vida nunca é justificável, porque a nossa mente tem mecanismos naturais para a gente suportar toda e qualquer situação. Então, quando você pensa em se suicidar, cara, aqueles mecanismos parece que foram embora. Né? E uma coisa eu falei, o suicídio nunca é justificável, mas você sempre pode resgatar esses mecanismos. É possível você resgatar esses mecanismos, como você resgatou esses mecanismos na sua vida. Então, uma coisa eu digo para quem está passando por algum tipo de enfrentamento: é possível fazer passar. É possível fazer passar. E eu vou repetir uma coisa que de repente você não ouviu no início que eu falei. Buscar ajuda na medicina não é traição ao nosso Deus. Buscar ajuda na medicina não é desrespeito ao nosso Deus. Amém. Lá, obrigado. Agora eu vou chamar a nossa segunda convidada com muita alegria, muita gratidão. Ela vem para poder dar a base técnica para a gente, né? Para falar o que a gente não sabe, para dar a direção mais clara, para esclarecer de maneira técnica e com fundamento teórico, né? A doutora Ana Paula de Moraes. Eu vou apresentá-la também, vamos ver se ela vai gostar também. Mulher, mãe, psicóloga clínica que utiliza como ferramenta de atendimento a psicoterapia breve, gestalt terapia e hipnose. Pós-graduada em psicologia médica e psicossomática. Doutora Ana Paula de Moraes, estou liberando aqui a sua vinda. Se aproxime. Eu estou agradecendo aqui ter aceito o convite. Olá, Leandro. Já vou agradecendo demais.
Seja bem-vinda, fique à vontade. Já nos corrija se a gente falou alguma besteira. Você, por favor, nos corrija. Estamos aqui prontos para aprender, tá bom? Estamos todos juntos para aprender, independente da religião, da cor, da nossa opção sexual. Isso é muito importante, respeitar o próximo. E eu estava observando, Leandro, né, o seu relato, né, que você passou por vários psiquiatras, né, buscou também um acompanhamento. Oi? Você disse que iria dar o nome deles, né? Mas, enfim. E também passou por diversos... das pessoas que me ajudaram, do psiquiatra e da psicóloga. E psicólogos também. Eu achei bastante interessante no momento que você teve a consciência de buscar essa ajuda. Por quê, Leandro? Somente os psicólogos e os psiquiatras, eles estão aptos a atender, né, e a tratar pessoas que têm traços suicidas. Não existe um outro profissional. Muitas das vezes, as pessoas buscam tratamentos alternativos, isso é muito importante enfatizar, né? Outros especialistas, mas que não têm conhecimento da área da saúde mental. Nós fazemos uma faculdade, Leandro e Larissa, de 5 anos, fora curso de formação, pós-mestrado e doutorado, e sempre estudando a mente humana. Então, quando se fala, né, sobre o Setembro Amarelo, o dia 10, né, a gente já coloca aqui que essa campanha foi apresentada, né, ao Brasil em 2015, pela CDV, pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Para você ver, né, como realmente fundamentado o nosso trabalho. Então, é um trabalho muito sério, é um trabalho que eu até digo que o Setembro Amarelo não deveria ser apenas no setembro. Teria que ser todos os dias, estarmos atentos a todos os meses, todos os dias. Então, eu vou dar aqui alguns passos, algumas orientações. A Larissa você comentou que idosos, sim, eles, no caso, eles sofrem de depressão, né? Também tem transtornos psicológicos, né? Porque o transtorno psicológico, um transtorno psiquiátrico que causa, que leva ao suicídio, a pessoa ao suicídio, a se tornar um suicídio. Então, se você me perguntar assim, crianças, como a Larissa falou, desde criança as pessoas, aos idosos, as crianças, elas sofrem sim, né? Como você falou, bullying, abusos. E como a família identificar? Porque a gente está falando muito aqui sobre o quê? Né? A prevenção ao suicídio. Mas como a família identificar? Isso é muito importante. É quando você vê um filho distante, isolado, sem querer se comunicar. Então, nesse momento aí, o que a gente tem que fazer? Tem que conversar com o filho, tem que ter a empatia, saber ouvir, dedicar tempo para essa escuta, fazer perguntas, o porquê dessa tristeza. E isso não está somente ligado à criança,
adultos, adolescentes e idosos também. Então, a empatia, o acolhimento, porque o que é a empatia? É você saber se colocar no lugar do outro, né? Geralmente, quando a pessoa tem algumas falas que as pessoas dizem, eu não tenho mais prazer em viver. Para mim, tanto faz viver ou morrer. Então, as pessoas podem achar, como você disse, é uma frescura. Não, não é frescura. Já são indicativos. Por isso que os psicólogos e os psiquiatras trabalham junto em parceria. Porque nesse momento que ele tem esse discurso, ele está explanando aquela dor. Na realidade, ele não quer se matar, ele não quer se matar. Ele quer matar aquela dor, aquela angústia que ele sente dentro dele. Então, os profissionais trabalhando juntos, né? Eu trabalho, né, pelo site Nossos Doutores, né? Temos excelentes profissionais ali. Trabalhamos com escalas, com testes, né? E é um trabalho muito minucioso, que requer realmente atenção. Então, uma dica, pais, fique atento aos seus filhos, aos seus adolescentes, aos seus familiares. Família, estejam mais unidas. Se você levantar um histórico de um suicida, você vai ver que ele não teve uma estrutura familiar saudável. Ele tende a desencadear mais transtornos psicológicos. Quando você é criado dentro de um ambiente saudável, um ambiente onde há interação, comunicação, você percebe que existe maior abertura para o diálogo, para a comunicação. Então, isso é muito importante, Leandro. É muito isso. Estarmos atentos a essas orientações, a essas dicas. Doutora, a senhora falou sobre essa observação, sobre a empatia, sobre observação, né? A gente ter um olhar para o outro. E hoje a correria, né, do dia a dia das pessoas, da rotina, parece uma correria e parece que a única coisa que não se tem mais tempo, eu não vou dizer nem vontade, é tempo. As pessoas não conseguem programar o seu tempo para escuta, para atenção para o outro, para um olhar além do saber de fora, mas olhar lá dentro, olhar conseguir perceber um olhar diferenciado, ou conseguir perceber o tom da voz que mudou, porque o outro está sentindo alguma coisa, enfim. As pessoas não te dão mais essa oportunidade. Eu estou falando alguma besteira? Não, você não está. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou sim. Isso, não. Por conta. Isso. Quando você fala essa questão assim da falta de tempo, né, da falta de interação, do contato, de poder ouvir, de poder acolher, isso realmente de fato acontece. Hoje em dia as pessoas, né, por conta da pandemia, por conta da situação do mundo atual que nós vivemos, muitas famílias, elas estão se dissipando, né? Elas estão assim se separando, cada um focado nas suas preocupações, nas suas demandas, né? Tem aquele chefe de família ali que tem controle da situação, né?
e que acaba ficando desempregado, né? Temos que estar atento a isso, né? E aí acaba somatizando, né? Isso acaba somando com um transtorno que já vem a ter, né? E acaba acontecendo, tendo atitudes como essa. Então, quando você fala assim, eu estou falando alguma besteira, não, porque temos diversas situações que realmente prova, estudos de caso realmente, identificando que leva realmente uma pessoa a tirar a sua própria vida. Mas sempre isso está ligado ao transtorno, pessoas que não sabem lidar com aquela questão, pessoas que não têm credibilidade em relação a outras pessoas. Então, repetindo os passos, dicas, ouvir, ouça, porque ouvir é diferente de escutar. Eu posso estar escutando um carro passando, né? Eu posso estar escutando uma buzina, mas ouvir, eu estar atento e refletir sobre o que o outro traz para mim. Isso é muito importante. A dedicação ao tempo, dedique o tempo. Deixe ele falar, deixe com que ele se sinta à vontade. Se você tiver um compromisso e você vê-se diante de uma pessoa triste e com falas como essa, eu peço, desmarque esse compromisso e dedique esse tempo, porque essa vida ela é muito valiosa. Por questões de minutos podemos perder. Outra questão que é muito importante é respeitar o silêncio da pessoa. Porque no momento que ela está em silêncio, ela está refletindo. Está passando um monte de coisas na cabeça dela. Vamos imaginar um esquizofrênico, né? E aí nós psicólogos é onde que entramos. Temos que entrar no histórico de vida desse paciente. Isso é muito importante. Temos que saber mediar essa situação, entender a dor dele, essa angústia dele. Se ele está com mania de perseguição, então devemos falar, entendo o quanto você está sofrendo com essa situação. Sempre ter esse sentimento de empatia. E quando ele relatar o que ele está sentindo, questioná-lo, né? O que está fazendo tão mal a ele? Porque aí ele vai estar mais aberto para poder compartilhar. Porque ele vai perceber que você, eu, Larissa e tantas outras pessoas estão realmente acreditando nele, se preocupando com ele e tendo interesse em ajudar. Isso é muito importante, Leandro. Isso é muito importante, Larissa. Tá vendo porque eu queria que a senhora viesse de qualquer jeito? Eu precisava da senhora aqui para falar assim bonito. Porque eu não consigo falar assim, não. Se realmente alguém que esteja assistindo nesse momento essa live, hoje é sexta-feira, né? E tudo. Se alguém estiver passando por alguma situação, se alguém estiver dentro do membro da família, do círculo social, independente de qualquer situação, busque ajuda. Ofereça ajuda, mas ofereça, Leandro e Larissa, no sentido de encaminhar essa pessoa aos profissionais que estão capacitados para poder ajudar e trazer
né, de novo a alegria de viver e promover uma qualidade de vida melhor. Enfatizando, somente o psicólogo e o psiquiatra. Porque quando as pessoas relatam para outros terapeutas que não têm essa formação, que não têm um registro, tem terapeutas, né, enfim, que falam assim, vamos pensar positivo. Olha, isso é uma coisa muito curiosa. Vamos pensar positivo. Vale a pena você tirar a sua vida? Faça coisas diferentes. Isso não ajuda. Isso só agrava mais. Sabe por quê? Porque lá no fundo vai perceber. Mas, meu Deus, será que essa pessoa não está entendendo o quanto eu estou sofrendo? Palestras motivacionais, eu estou aqui sofrendo, eu estou com uma dor muito grande. E a pessoa ainda me diz que eu preciso praticar um esporte, que eu preciso pensar positivo, criar um diário de vida. E não é assim. Por isso que devemos estar realmente comprometidos no nosso trabalho e tendo esse foco, esse direcionamento e esse feeling de captar e orientar e tratar da melhor maneira correta. Perfeito. Sua fala foi perfeita. Eu acredito, tenho certeza que por isso que eu precisava da senhora aqui com a gente, para poder dar essa orientação clara, precisa. A gente já está indo para os nossos minutos finais. Antes de dar a palavra para vocês se despedirem, eu quero só, e fecharem com alguma coisa, eu quero só dizer que eu vou deixar aqui na descrição dessa live, salva aqui no perfil, os contatos da doutora Ana Paula, tá? O site dela, eu vou deixar tudo na descrição dessa live que vai ficar salvo aqui. Então vocês podem procurar a doutora Ana Paula se precisarem. Eu vou falar o que eu prometi. Eu disse que eu ia dizer os nomes dos doutores que me ajudaram. O psiquiatra doutor Alexandre Omena, maravilhoso, pessoa maravilhosa, responsável. Eu falo para ele que todo mundo que eu falo dele fica impressionado com a maneira como que ele me tratou. É um profissional que vale a pena. Dr. Alexandre Omena, você encontra ele aqui no Instagram, eu também vou deixar o Instagram dele aqui na descrição. E a psicóloga que me ajudou no início desse processo de 2019 foi a doutora Bruna Tuorto. Ela atende aqui em Maricá, pertinho de casa, então por isso que eu fui me consultar com ela. Bruna Tuorto, ela também está aqui no Instagram, eu vou deixar o contato dela do Instagram também, além de todas as formas de você entrar em contato com a doutora Ana Paula também. Eu vou colocar aqui na descrição para vocês, assim como o arroba do Instagram da Larissa, da MAP, que é onde ela está, e o arroba da doutora Ana Paula também, que é arroba RJ Ana Paula de Moraes, tudo junto, mas eu vou deixar tudo na descrição para vocês localizarem depois. Temos além também, disso, Leandro, os nossos psicólogos. isso que eu ia falar agora, que foi através de onde eu encontrei a doutora Ana Paula, onde ela veio até mim, onde eu fui até ela, através da Solange, que é uma amiga de anos, e eu agradeço muito a Solange por essa indicação. Nossos Psicólogos é um trabalho maravilhoso, você encontra ali no Facebook, é um portal para encontrar um psicólogo online perto de você e a preços acessíveis. Então, a doutora Ana Paula ela faz parte desse movimento, tem a clínica dela e também faz parte desse movimento. Então, ali no Facebook, é só você digitar lá, Nossos Psicólogos. E você vai encontrar, através do Facebook, a Solange, essa minha amiga, ela é uma das diretoras, e foi ela que me indicou a doutora Ana Paula para essa live. E eu agradeço muito a Solange e a doutora Ana Paula, já agradeço. E já peço para você dar as suas últimas palavras aí, para eu passar para a Larissa também se despedir depois.
Certo. Eu que agradeço, né, a Solange por ter me proporcionado te conhecer. Leana, uma excelente pessoa agradável de se conversar, muito aberta ao diálogo, né? Com a colaboração daí da Larissa, né? E que essa live, que essa nossa conversa, ela realmente possa, assim, né, ajudar muitas pessoas, tá? E que não só 10 de setembro, mas vamos tornar aí esse 10 de setembro todos os dias, fazer isso a nossa prática, né? Se desejamos mostrar amor às pessoas, então vamos demonstrar amor dessa maneira, né? Não Isso. é só o 10 de setembro, mas sempre, todos os dias. Isso aí, muito obrigado. Lá, suas últimas considerações e sua despedida, por favor. Então, amei ouvi-la, amei ouvir Ana Paula, maravilhosa, profissional. Eu tinha perguntas, já estou terminando essa live, tá? Desculpa lá. Quem tiver pergunta para a doutora Ana Paula, coloca nos comentários dessa live que vai ficar salva, que eu encaminho para ela depois, tá? Ok. Por favor. É isso aí. Essa mesa virtual foi uma mesa muito poderosa, né? Nesse dia de prevenção, né, ao suicídio. E eu quero falar para vocês que estão nos ouvindo, tem jeito. Tem jeito. E é isso. É isso. Eu quero agradecer mais uma vez Larissa, minha amiga de vida, minha irmã, na verdade. Eu te apresentei como minha irmã, você viu, né? Depois as pessoas te perguntam, aí você explica direitinho como foi isso. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E doutora Ana Paula de Moraes, eternamente grato por essa doação, por essa entrega aqui para todas as pessoas que assistiram ao vivo e para todas as milhares que vão assistir depois. Muito obrigado, porque aqui o que eu desejei foi prestar um serviço. E eu acredito que a gente conseguiu fazer isso. Tá bom? Um beijo a todo mundo que participou aqui conosco. Muito obrigado pela participação. Quem quiser deixar pergunta, deixa nos comentários da live que vai ficar salva, tá bom? Um beijo, boa noite e vamos trabalhar com empatia. Uma ótima sexta-feira. Tchau, fiquem com Deus.